Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis, o ATP 250 de Bruxelas, porque o João Fonseca será cabeça de chave, né? Tipo, pela primeira vez na carreira dele, ele vai estar com um número na frente do seu nome, né? Que não é apenas uma status igual o verificado do Twitter, onde você paga, né, pra ter o verificado, né? E se não me engano, acho que tanto Facebook, Instagram, acho que copiaram isso também, né? Mas a questão é, você não enfrenta os 8 primeiros do ranking, já que você é um deles, né? Dentro do chaveamento, é claro, né? Não é top 8 ainda, mas a questão é, com a existência do Tiafoe, ele acabou entrando ali como o oitavo lugar, o oitavo mais bem ranqueado, né, do torneio. Então, assim, Lorenzo Musetti é o cabeça de chave 1 do torneio, Aliassime é o cabeça de chave 2, o Lerret é o cabeça de chave 3, Davidovich Fokina o cabeça de chave 4, Memphis Perricá o cabeça de chave 5, Jaime Monar cabeça de chave 6, Baez o cabeça de chave 7, e aí o João cabeça de chave 8, né? Aí a gente vai ver no sorteio onde ele cai ali no torneio, né? Quais são os oponentes que ele deve enfrentar em termos de chaveamento. Mas assim, quem que ele pode enfrentar na primeira rodada? Basicamente todo o resto, né? No caso aqui, de tenistas já confirmados no torneio, Zizo Bergs, Benjamin Bonzi, Daniel Altmaier, Marcos Giron, Nuno Borges, Arthur Hinderknecht, Roberto Bautista Aguti, Francisco Comensanha, Riley Opelka, Damir Dzumur, Matia Bellucci, Pedro Martinez, Davi Goffin, Rafael Colignon, Gilles Arnaud Bali. Então, esses são os que estão classificados, né? Tipo, ainda vai ter quali, né? Então, entram mais tenistas, fechando acho que um chaveamento que, se não me falha a memória, deve ser de 32 atletas. Posso estar exagerando aqui, mas se não for o caso, pode ser que os 8 primeiros já comecem das oitavas de final e aí a gente tenha um jogo entre o resto, que eu acho difícil de acontecer dessa maneira. Mas fato é que, assim, ele pode enfrentar esses adversários que são muito mais acessíveis do que não ter proteção e já pegar na primeira rodada o Musetti, o Angelo Aliassime, o Lerretica e Davidovich Fokina. E mesmo que ele tenha 19 anos de idade, 250 com esse tipo de chaveamento, ele, no caso, um 43 do mundo, que é o oitavo melhor colocado de ranking. Isso é torneio para tentar somar alguns pontinhos, conseguir vitórias. Então, quanto mais acessível for as rodadas iniciais, melhor. E se for um jogo que começa com primeira rodada, oitavas de final e quartas, ele só vai poder enfrentar um tenista ali mais bem ranqueado a partir das quartas de final. O que também é muito positivo, né? E aí seria desse pelotão que eu citei para baixo, né? Do Bergs para baixo que ele iria enfrentar. Quer dizer que a vida dele está extremamente mais acessível e fácil? Um pouco. Não vou dizer que não, porque assim, quem eu julgo ser o favorito ao título desse torneio? Félix Auger-Aliassime, né? Detalhe, se o Aliassime for campeão em Xangai, né, tipo o finalista, eu acho que ele não joga Bruxelas. A não ser que, se ele julgar que a final não deu pontos o suficiente para tentar alcançar o próprio Musetti que joga nesse torneio, né? Aí ele vai lá e joga. Engraçado é pensar, os dois se enfrentam amanhã. Então, assim, os dois vão se enfrentar, um deles cai cedo, esse já, a gente já sabe que tá lá, né? Eu acho que quem avançar, existe uma chance muito boa de estar lá nas semifinais, né? Porque aí é vencedor de Lerrética e Enderknecht, que também estão aqui no chaveamento do torneio, né? Mas esses daí eu acho quase improvável que eles vão pular esse torneio. A não ser que um deles chegue à decisão, porque aí, obviamente, até pelo cansaço acumulado. Mas, olhando aqui, né, tipo, boa parte desses tenistas já foram eliminados. O Perricá foi eliminado hoje, o Davidovich Fokina foi ontem, o Jaime Monar é hoje. Então, assim, muita gente ali boa, né, que a gente deve ver ali sendo possíveis algozes do João. Para mim, olha assim, meu favorito, porque em quadradura indoor, desses aqui é o melhor. Não quer dizer que não existam oportunidades para Dirila Lerrética, Davidovich Fokina, em Bicho Perricá já conseguiu ganhar título em quadradura, mas assim, se ele avançar até as quartas de final, já é um torneio bem sucedido, bons pontos, boa experiência, 3 joguinhos a mais ali na temporada, então ele estar ali na primeira rodada enfrentando alguém com ranking abaixo é melhor. Mas existem cascas de banana, né? Vamos pegar aqui, Zizo Bergs, casca de banana, joga muito bem no fundo de quadra. O Benjamin Bonzi é um jogador que já deu trabalho ao João nos Challengers, é bom jogador, saca bem. Daniel Altmaier, excelente backhand, bem sólido. O forehand é um caminho para tentar machucá-lo, onde ele machuca menos os adversários.
Marcos Giron é muito ágil, se defende bem, mas esse daí é aquele negócio. Se o João tiver a paciência necessária, ele ganha. Pelo menos eu acho, né? Não sei se vocês concordam comigo. Mas se ele for muito apressado, o Giron pode acabar complicando a vida dele, né? Nuno Borges é um tenista que, ao meu ver, tem solidez, tem peso de bola, não subestimaria de jeito nenhum. Vai enfrentar, tá vivo inclusive em Xangai, enfrenta o Deminauer, né? Vai passar? Sim, acho difícil, mas não vamos também descartar totalmente essa possibilidade, porque eu já caí do cavalo em fazendo palpite, né? Hinderk Nesh, perigosíssimo, saca muito, voleia bem. Esse é um jogo que o João precisaria demonstrar um pouquinho mais de paciência. Bautista Agut, veteranaço, né? Outro jogo que para mim o João também precisará mostrar paciência se enfrentar. Francisco Comensanha, mesma coisa, paciência. Ele tem um bom primeiro saque, segundo saque bem vulnerável. O João teria que atacar bastante os segundos saques do Comensanha. E aquele negócio, no fundo de quadra, aproveitar que ele tem mais pancada do que o argentino. Mas não é jogo fácil, não. Riley Opelka, né, perigoso, saca muito, né? Mas se conseguir devolver os saques do Opelka, é meio caminho, né? Damir Dzumhur não é um cara que joga rápido, não saca muito bem, mas se defende e contra-ataca super bem. Mattia Bellucci, esse é um jogador que tem intensidade, é um cara que distribui bem o jogo no fundo de quadra, mas também não joga rápido, né? O Pedro Martinez, esse talvez é um dos que tem menos tato, né, nas quadras mais rápidas, né? E se tratando de indoor, eu não acho que é o território dele, né? Pra mim, a pior casca de banana, me critiquem, mas é Davi Goffin. E assim, detalhe, né? Se ele estiver jogando bem. E o Goffin é aquele cara, 8,80. Porque, vai lembrar, de todos esses nomes que eu citei aqui, acho que só um ganhou do Alcaraz esse ano, é o Goffin. Isso que eu tô querendo dizer, foi numa quadradura. Então, assim, esse cara, num dia bom, ele ganha de qualquer um. Sério mesmo, o Goffin é perigoso desse jeito. Vamos ver se ele aparece desse jeito. O Coligno é perigoso, né? Mas não vive grande momento, né? O Giz Arnabali eu vou dever porque eu não conheço muito ele, mas é 252 do mundo, né? Eu não vou também falar assim que vai ser moleza, né? Porque o cara pode ser perigoso, né? A gente viu lá na Copa Davis, o João não teve vida fácil para passar pelo Marinakis, né? Acho que era o nome do... Marinakis, na verdade, é o... é o dono do Nottingham Forest, ele é grego também, mas é outro jogador lá, eu não vou lembrar do nome do cidadão, mas digo Sakavalides, né, acho que esse era o nome, né, o Sakavalides, mas de qualquer maneira, é um torneio pra conseguir, quem sabe, avançar até as quartas de final, aí daí pra frente seja o que Deus quiser, se ele enfrentar um Sebastian Baez em quadradura, existe uma boa possibilidade, mas aí o Sebastian Baez também teria que chegar às quartas de final em quadradura, mas assim, acho o João favorito ao título? Não, o João pode ser campeão, como foi campeão lá em Buenos Aires, sem ser favorito. O favorito lá era o Cerúndolo e o Zverev. Ele ganhou do favorito, do Cerúndolo na decisão, legal. Mas assim, favorito não dava pra chamar que ele era, né? Tipo, ele ainda tem que conquistar esse posto ainda, tornar-se mais sólido, mais consistente, mas eu não vou colocar nele pressão de favorito aos 19 anos de idade, né? Tipo, o cara tem que fazer todo o processo e solidificar e se lapidar, daí a gente começar a considerá-lo o favorito para conquistar títulos. Porque, como eu disse aqui, pode não ser o torneio mais cheio de estrelas do tênis, mas tem gente boa, né? Musetti, Aliassime, dois caras que concorrem pro top 8 da corrida para Turim. Isso não é moleza, tá entre a elite do tênis, né? Entre os 8 melhores do planeta. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.